Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Ontem estudamos sobre escolha, sobre o livre-arbítrio. Depois da oração que eu orei aqui, pedi a Deus, né, que Deus trouxesse mais irmãos para junto de nós. Então chegou 2 depois disso. Agora eu vou perguntar, conforme o pensamento, como a gente expressa, você fica um pouco confuso. Quem é que escolhe? Quem é que escolhe se eu vou ao culto? É Deus ou é o irmão, o homem? É o homem, Deus vai operar na minha decisão. Concorda, irmão Daniel? Concorda, irmão Paulo? Sim, senão não seria livre-arbítrio. Isto. Por quê? E agora, e a salvação? Também, quando eu falei ontem, Deus escolheu, né, tem os eleitos, mas Deus conhece antes, Ele conheceu antes. Então aquele que Ele conhece antes, Ele sabe que vai escolher a Jesus, o seu filho. Então ele é um eleito. Pode não ter escolhido ainda. Pode não ter nascido ainda. Não ter nascido ainda. Porque eu vi também uma pregação esses dias. Olha, irmãos, o Monfélio falava tanto esse Luiz Saião. Eu no rádio eu não tenho muita paciência para estar ouvindo. No rádio, parece que não entendi. Eu não sei como é que foi que a mulher achou ele, o programa dele, ele nunca esperava que ele era daquele jeito, né? Ele é um homem, agora ele pode até ouvir ou falar, né? Ver, né? Mas é ele e o Nicodemo, Augusto Nicodemo. Alguém conhece o Augusto Nicodemo? Já viu ele? Ninguém? Olha, esse Nicodemo faz tempo que eu venho acompanhando ele. É um homem fora de série de entendimento. É um professor formado nos Estados Unidos, muito. E ele falou uma coisa esse dia, tem coisa que a gente não concorda, por mais sábio que seja. Ele falando, ele está deitado e ele, a mulher que telefona o celular no criado do mundo, ele pregando e ensinando. Ele ensina muitas coisas. E ele falou assim, olha, você me desculpa do que eu vou falar, porque ele é da igreja presbiteriana independente. Aí ele falou assim, vocês desculpem do que eu vou falar. Eu fui batizado na igreja batista. Mas, por alguma coisa, ele saiu, então ele está lá. Mas dá a entender que eu gostaria que eles falassem, explicassem até o final e falassem depois. Dá a entender que ele é calvinista. Porque ele te falou muito que não tem o livre-arbítrio, que Judas, foi Deus que escolheu Judas. Ele disse uma coisa, parece que tem lógica, que ele falou, o homem, se fosse para deixar o homem escolher, ninguém se salvaria, porque ninguém escolhe. Entendeu? Ele falou assim, se fosse deixar para nós escolhermos, ninguém ia escolher. É o que eu entendi que ele falando. E o Luiz Saião falando diferente, explicando bem. Ele falou ontem, parece que foi uma coisa, ele falando ontem que Deus antes conheceu, o conhecimento, Deus é soberano, como o Augusto Nicodemo fala, Deus é soberano, não tem a menor dúvida disso. Mas ele dizendo que, Luiz Saião, que Deus ele é soberano, mas ele escolhe, ele elege, de acordo com o conhecimento dele, ele não tirou o livre-arbítrio. Eles já sabem quem vai escolher
O caminho que você vai escolher, ele já sabe antes. Deus é conhecedor. Então, estes já estão eleitos. Aí sim, dá para a gente entender bem isso daí. Todos nós temos livre-arbítrio. Agora, quando a pessoa, que nem o Antônio respondeu, quando a pessoa dispõe, então aí Deus trabalha, porque o Espírito Santo, ele fala na nossa mente. Nós sabemos que isso não convém nós fazer. Quando você quer dispõe a fazer, o teu Espírito fala, você obedece, você vai. Então é isso. Então nós somos livres. Nós temos tudo a liberdade. O apóstolo Paulo também diz, em 1 Coríntios 6. Então, voltando aqui, continuando o estudo de Isaías, no capítulo 59, fomos até o versículo 17. Esse versículo 17 eu achei bem difícil para entender ele, e não é fácil, porque esse profeta Isaías, ele foi o profeta que mais dos profetas que pregou o evangelho. Isaías, ele prega o evangelho. Isaías fala da vinda de Cristo, quando Cristo não tinha vindo ainda. Ele fala detalhe, ele fala muito bem do milênio, ele fala do final, ele fala de santificação, ele fala de tudo. Então, vou ler o versículo 16 de novo, para a gente entender bem o versículo 17. Então, o versículo 16 diz assim, do capítulo 59. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço se trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Quem é que está falando? Deus vendo que no mundo, na face da terra, entre os homens, não havia. E Deus, ele maravilhou, porque ele maravilhou-se, porque ele viu que ninguém entre os homens, houvesse alguém intercessor que intercedia pelos homens a Deus. Ninguém pode interceder por outro. Nós intercedemos na oração, nós oramos em nome de Jesus, mas quem intercede entre o homem e Deus é Jesus. Aí depois ele fala assim, pois vestiu-se de justiça, o versículo 17, como uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si veste de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Pois ele, creio que falando, Deus o Pai, vestiu-se o Filho, de justiça, como de uma couraça, aquela proteção que nada ia tocar nele. O sangue precioso de Cristo. Porque Jesus, o Filho, iria nascer de uma mulher, o sangue dele ia ser precioso, ele não ia ser contaminado com o pecado, pôs o capacete da salvação, a proteção da salvação, na sua cabeça, e por vestidura, quer dizer, o Espírito Santo pôs sobre si, sobre o Filho, e veste de vingança, justiça, a justiça de Cristo. E cobriu-se de zelo, como de um manto sagrado. Aí, quem aceita Jesus, ele tem todos esses benefícios. Ele recebe, ele é coberto pelo sangue precioso de Cristo. Quem aceita Jesus.
Mas isso aceitar é de verdade. Primeiro, quem aceita a justiça do Filho de Jesus, nós não temos justiça, é a justiça de Jesus em nós, o sangue precioso de Cristo em nós, que cobre os nossos pecados, lava o nosso pecado, e o capacete da salvação. O capacete é a proteção. Então nós somos protegidos na cabeça, temos o capacete da salvação. Porque o capacete da salvação, ela protege a nossa cabeça. Mas não é essa cabeça o órgão físico. A cabeça da alma, o cérebro, a nossa mente. Ele protege a nossa mente. Quem tem esse capacete da salvação tem a mente protegida. Ele não vacila, quer dizer, ele não vai procurar outro caminho. Ele não vai ficar procurando em outra igreja, em outro lugar. Eu tenho dúvida. Então ele não tem o capacete da salvação. Por isso que ele diz, o capacete da salvação, quem aceita tem, protegendo a nossa mente. Porque os dardos do maligno, ele vem aonde? Ele não vai atacar. Ele tacando a cabeça, a nossa mente, ele atinge tudo. Ele derruba tudo. Vem o desânimo, vem a raiva, vem o ódio. O desânimo acontece tudo. Pode notar que é na cabeça. O emocional da pessoa. Se quer ver para mexer com a pessoa, a parte emocional cai. Às vezes, um acidente físico, uma pancada no corpo, não te derruba tanto como o dardo na mente. Quando alguém te fala uma palavra, a palavra machuca. A palavra machuca mais do que uma pancada. Pode doer o corpo, mas uma palavra mal falada, que falar com escárnios, com zombaria, ele está muito bem revestido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, porque aquilo passa nele, é a mesma coisa de bater uma coisa de aço, pá, e vai embora. Vou abrir um parênteses. O meu pai disse que tinha um touro, giro, velho, touro. Então eles queriam matar o touro, mas pegava o revólver e dava tiro na cabeça do touro. Pense bem, você sabe que a bala do revólver 32, pam, ia para cima, não entrava na cabeça do touro. Pam, pam. Sabe o que eles fizeram? Vocês vão ver se vocês calculam. O que eles fizeram para a bala entrar na cabeça do touro? Matar touro de bala, rapaz. Adivinha? O que eles fizeram? Treparam em cima do palanque, tiraram do touro de assim, para poder a bala entrar. Isso que judiação é que loucura. Fecha o parente. Então, agora nós no Espírito Santo, habitando em nós, está cheio. Então vem esses dardos fortes de Satanás, ele não vai atingir a nossa mente. Você deve estar bem maduro e espiritual para você passar por cima disso. Se você estiver fraco, cai. Pronto, ele perde tudo. Então, a vez que depois fala na sua cabeça, que ponto em que Cristo estava, é completo. Cristo foi o único completo para poder salvar, pagar o pecado da humanidade, salvar o homem. Pois a vestidura, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Paulo disse em Romanos capítulo 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Põe sobre si veste de vingança, veste de justiça, de vingança. Então, ele. E cobriu-se de zelo como um manto sagrado.
Então nós sabemos que couraça, armadura, proteger a armadura, capacete, proteção, salvação, derramamento de sangue, remissão, cabeça, mente, a nossa mente, que está cheia da palavra de Deus. Mente vazia, tem o ditado, é a oficina do diabo, ele trabalha. Vingança, testemunho da justiça. Manto, quer dizer o Espírito Santo, o manto sagrado. Então, e é estranho, irmãos, uma coisa inusitada, fora do comum, fora do alcance do homem. O homem não alcança essas coisas. O homem nunca, jamais vai alcançar um auge espiritual para cumprir tudo isso, de não cair, de não fracassar, de não ofender o seu semelhante, nunca. Mas por outro lado, é uma coisa formosa, bela, não tem como expressar. Qual é a armadura que não leva nenhuma arma material? Porque toda armadura material é arma humana, uma arma ofensiva. Esta armadura é arma divina. Mas a arma é de Deus, não é do homem. Espada de 2 fios, olha bem. 2 gumes. Corta dos 2 lados e fura. Penetra no coração, na alma. Então, ela entra no coração e produz vida nova, vida eterna. Como está esboçada em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Alguém gostaria de ler? Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Amém? Olha tudo que fala essa espada, essa arma. Olha bem, a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus não é morta. E é eficaz. Ela é ativa. Ela vivifica o que está morto. E mais penetrante, aí falou o que, irmão Daniel, penetrante? Penetra. Mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. A espada de verdade, né? Material, arma branca. Ela tem 2 fios, ela fura, ela corta os 2 gumes. E essa aí é pai. Porque aquela espada, ela corta o físico. E essa vai no coração da alma. E penetra até a divisão da alma. A alma e do espírito. Imagina só o que é a palavra de Deus. E das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quem faz isso? Ela está dizendo. É a palavra de Deus que está em Hebreus.
Então, o Senhor dos exércitos, é dele que nós estamos falando. O Senhor dos exércitos realizará aquilo que ninguém fez e ninguém faz. Ninguém faz o que ele fez, ninguém vai fazer. Versículo 18: conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Para as ilhas dará a sua recompensa. Veja só, ele lhe retribuirá conforme as suas obras. Fala na outra versão. Ele retribuirá, é segundo as obras. A sua retribuição. Furor quer dizer vingança. Aos seus adversários e recompensará. E recompensa, quer dizer, castigo. Ele vai castigar aos seus inimigos que estão junto a ilhas, dará a sua recompensa. Então ele fala aqui, Isaías, da derrota final do anticristo e de todos os seus seguidores na segunda vinda do Senhor neste mundo. Então o Senhor vai vir novamente. 19: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Outra diz, o seu estandarte. Então temerão o nome do Senhor desde o poente. Desde o poente, um lado do outro, vão temer o nome do Senhor. Hoje não. Hoje todos temem o nome do Senhor? Não. Mas esse dia tudo vai temer o nome do Senhor. Desde o poente. E a sua glória desde o nascente do sol. E o poente, né? Vindo o inimigo com uma corrente de águas impetuosas. O Espírito Santo, quer dizer, vai ser impelida pelo Espírito Santo, quer dizer, pelo sopro do Senhor. Há um sopro. Quando soprar assim uma painha, vai ser. Do Senhor arvorará, quer dizer, erguerá, vai erguer contra ele, contra o anticristo, a sua bandeira. O Espírito Santo irá levantar contra o inimigo a sua bandeira de vencedor. O estandarte é Cristo. O Espírito Santo ungiu o Senhor Jesus. Para que ele ungiu o Senhor Jesus? Para pregar liberdade aos cativos, para evangelizar os pobres, para curar as enfermidades, quebrantar as enfermidades do coração da alma, pregar liberdade aos cativos. Ele vai pregar liberdade, não que ele vai libertar, ele prega a liberdade. Aí pregou a liberdade, como nós pregamos. Nós não salvamos ninguém, nós não libertamos ninguém, nós pregamos a liberdade, pregamos a salvação. Ela salva. É bem interessante.
Agora leia Lucas, capítulo 4, versículo 18, versículo 19. Lá fala do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele está sobre Jesus, falando lá em Lucas, o Espírito Santo está sobre mim. Eu vou ler se ninguém vai ler. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, Jesus está sobre mim. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Porque me ungiu para anunciar as boas novas, evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação. Jesus foi enviado, ele vindo de Deus, para pregar libertação, que quem aceitasse ele estaria liberto. Ele evangelizou. E depois veio, deixou os discípulos evangelizando. 19. A pregar liberdade aos cativos, quer dizer, proclamar liberdade aos presos, os que estão presos por Satanás, e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, é novidade. Isso que é restauração de vista aos cegos. Restaurar as vistas, não é esse olho que nós estamos enxergando assim, as vistas da alma, e pôr em liberdade, está preso. A graça põe em liberdade, a graça de Jesus, os oprimidos do diabo, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então nós aprendemos aqui, irmãos, a necessidade absoluta da pessoa e a obra do Espírito Santo dentro de nossas vidas. Nós aprendemos que é necessário ter o Espírito Santo dentro de nossas vidas, da vida do ser humano. Se não tiver o Espírito Santo, não tem salvação. Pode ter religião, pode ter o conhecimento que for, mas se não tiver o Espírito Santo dentro da vida, da nossa vida, Jesus é um ungido absoluto. Em consequência, a unção que atualmente desfrutamos, nós desfrutamos desta unção de Jesus, das bênçãos de Jesus, da salvação de Jesus. Nós desfrutamos e às vezes não reconhecemos o que nós temos a nosso favor, em nossas mãos. A liberdade que nós temos de acesso ao Pai por Jesus. Então, e por meio da autoridade do Senhor, e não nossa, nós não temos autoridade, nós não temos capacidade, é tudo por Ele. Está em João 14, 16, 17. Os quebrantados de coração, note-se,
não se diz libertar os cativos, mas sim pregar libertação. É o que nós devemos fazer. Pregar o Evangelho de Cristo. Mas, então, se aceitar, quando nós pregamos, abrirá os olhos de que estão espiritualmente cegos. Olhos vendados, sabe assim, ó. Põe uma venda, está vendado. No mundo, está vendado, sabe? Não enxerga, não tem olhos fechados. Não querem ver. É que não querem ver. As eventualidades ou as possibilidades da vida, às vezes, põe a pessoa em uma prisão mental. Você fica preso mentalmente, ou espiritual, num coração fechado. Nós cristãos, nós devemos sempre estar com o coração aberto para receber a palavra de Deus. 20. Não, ainda aqui. Só o Senhor, e por o que Ele fez na cruz, pode abrir a porta desta prisão. Enquanto nós não demos a oportunidade, o Espírito, ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir esta porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vai ser alimentado, mas tem que deixar ele entrar. Em outras palavras, salvar suas almas do inferno, da prisão. E virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Fim. Quanto a mim, quer dizer, Deus Pai, esta é a minha aliança. Aliança quer dizer que une com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti. Deus Pai falando para o Deus Filho, o meu Espírito que está sobre ti, meu filho, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, dos filhos, nem da boca da descendência, quer dizer, dos teus filhos, da tua descendência, dos filhos, dos teus filhos, dos filhos, que aí somos nós. Diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Então, por isso que ele diz, o meu Espírito está sobre ti, sobre Jesus, sobre Cristo, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, dos filhos, dos filhos, descendentes da tua descendência, quer dizer, os teus filhos, é a descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, então, dos teus filhos, filho dos teus filhos. Vai, filho, você não neto, vai embora. Diz o Senhor, desde agora e para todo sempre, vai embora. Então o Redentor é Cristo e ele virá a Sião. Então Paulo citou isso em Romanos 11, 26. Todas as transgressões mencionadas pelo profeta e as sagradas escrituras correspondentes agora e por fim serão levadas ao Redentor. E por fim,
E assim Jacó finalmente chegará a ser o Israel, o príncipe com Deus. Então nós vamos ler Romanos, meio rápido aqui. 11, 26. E assim todo Israel, está falando o futuro dela, será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador. De Sião virá o libertador, o Messias. E desviará de Jacó as impiedades. Quer dizer que eles vão converter. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando será que Israel será salvo? Salvos? Quando o período da primeira ressurreição dos corpos dos cristãos que estiverem na tumba, foram sair da tumba, porque aí na vinda de Jesus, Jesus derrotará o anticristo, que está guerreando contra Israel. Aí Israel então será salvo por vista de ver os mortos ressuscitados. Porque aí a prova que eles vão acreditar, porque eles não acreditam que Jesus ressuscitou, que ninguém vai ressuscitar. Quando eles veem os mortos ressuscitados, ou até parentes, aí vão crer, mas não vão ter corpos glorificados, continuarão pecadores. Depois de ter libertado Israel, o anticristo, que vai ser derrotado. E o que é mais importante, libertará ou tirará o pecado e da condenação. Então ele tira o pecado. Aí os cristãos que vão receber corpo glorificado entrarão no milênio. Então uma promessa dele, como se declarou a realizar-se, cumpriu-se na segunda vinda, quando Zacarias 13:1 diz: uma fonte aberta para a casa de Davi divino. Como que a hora está esgotada, eu iria deixar para... Eu vou ler Isaías 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. O dia termina. Então nós vamos ficarmos com esta lição de Isaías. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, não houvesse entre os homens. Por isso o seu próprio braço. Então Deus mandou o próprio braço dele, que é o Senhor Jesus, é o Filho. Mandou o seu próprio braço e lhe trouxe a salvação para o povo, a humanidade. Jesus que trouxe, e a sua própria justiça o susteve, quer dizer, sustentou. Por isso que está baseada a nossa fé. Amém? Até a noite, se Deus permitir.